Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos continuar a falar sobre os gerenciadores de inicialização no Linux. Mais precisamente, vamos ver a configuração do Groovy. Bom, para começar, os arquivos de configuração do Groovy eles podem ser encontrados em três locais diferentes no seu computador. Dentro do diretório /boot /groovy existe um arquivo chamado groovy.cfg. Esse é o principal arquivo de configuração. Tá? Ele é um script grandão que substitui o arquivo menu.lst, que era o arquivo de configuração principal no Groovy, na versão 1 do Groovy. Nós vamos trabalhar nesses vídeos com a versão 2 do Groovy, a versão mais recente. Okay? Existe também o diretório /etc/groovy.d, que é um diretório que tem um monte de scripts, e esses scripts são utilizados para a construção dinâmica do arquivo groovy.cfg. O arquivo groovy.cfg é um arquivo somente leitura, então você não pode editá-lo. Tá? Quando você precisar fazer alguma modificação nesse arquivo de configuração principal, o que você deve fazer é editar os scripts dentro do groovy.d ou ainda editar o terceiro arquivo, o /etc/default/groovy. Esse também é um arquivo de configurações do menu do Groovy. Tá? Ele é lido pelos scripts do diretório groovy.d, então seu conteúdo é escrito no arquivo groovy.cfg. Um pouquinho confuso, né? Mas não é complicado não. Basicamente você altera configurações dentro do etc/default/groovy e altera os scripts ou cria novos scripts dentro do etc/groovy.d. Depois você executa um comando chamado update-groovy, que lê todos esses arquivos citados e constrói o groovy.cfg baseado nessa informação. Tá? Então ele cria o arquivo groovy.cfg. Vamos dar uma olhadinha nesses três diretórios e nesses arquivos que foram citados lá no Linux então. Então vou fazer o meu login no Linux. Beleza. Primeiramente vamos olhar o diretório /boot /groovy. Tá? Dentro desse diretório há um montão de arquivos, mas o que interessa para a gente é o groovy.cfg. Então, se você der um ls-l groovy.cfg, você encontra cfg, não cgf. Você encontra o arquivo ali dentro e perceba que as permissões dele são apenas leitura, R, R e R, tá? Pertencente ao usuário root. Vamos ver outro diretório, /etc/groovy.d. Então, cd/etc/groovy.d. Um diretório. Dentro dele, eu tenho esses itens todos. A exceção do readme, o último, todos os outros são scripts. Perceba que eles têm as permissões RX, né, e permissão de execução dos arquivos. E para o proprietário root, permissão total, inclusive permissão de escrita, porque você pode alterar esses scripts. Finalmente, o diretório /etc/default, que tem uma série de arquivos lá dentro, e um deles é o arquivo do Groovy. Então esse /etc/default na verdade não é um diretório específico do Groovy, ele tem opções padrão para vários programas do seu computador. Um deles é o Groovy. Então eu vou dar um vi groovy e aí ele mostra o conteúdo desse arquivo, que é um dos arquivos de configuração de menu do Groovy. Depois eu vou falar sobre alguns desses itens aqui e mostrar o que você pode alterar. Beleza? Muito bom. Antes disso, vamos voltar lá para a apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre a notação do Groovy. É importantíssimo você conhecer, tá? Para poder trabalhar corretamente com os discos. Então, notação do Groovy. Como que é uma entrada típica do Groovy? No Groovy você vai identificar os discos, tá? E os discos e as partições nesse formato aqui. Abre e fecha parênteses, é obrigatório ter os parênteses. Tem uma sigla, no caso aqui HD, mas poderia ser FD ou CD. HD para disco rígido, FD para flop e CD para CD ou DVD. Tá? Ele não faz distinção entre discos IDE, SCSI, SATA, etc. Sempre HD. O primeiro número logo após o HD é o número do dispositivo. Então, se você tiver só um disco rígido no computador, ele vai ser o HD 0. Tá? Se você tiver mais de um disco rígido, então você vai ter o HD 0, HD 1, HD 2 e assim por diante.
depois vem uma vírgula e depois um outro número. O próximo número é o número da partição dentro daquele disco. A partição começa a contar a partir do 1. Então cuidado para não se confundir. O número do dispositivo começa a contar a partir do 0, mas a partição começa a contar a partir do 1. Isso para o GRUB versão 2. No GRUB legado, o GRUB mais antigo, a partição também começa a contar a partir do 0. Então cuidado para não se confundir. Tá? Em sistemas mais antigos, a partição e o dispositivo contam a partir do 0. No GRUB mais atual, o dispositivo conta a partir do 0 e a partição a partir do 1. Então aqui seria a primeira partição do primeiro disco rígido do meu computador. Beleza? E lembrando que ele não faz discriminação entre os discos IDE ou SCSI. Muito bom. Então as partições primárias vão receber os números de 1 a 4, de HDX,1 até HDX,4, e as unidades lógicas nas partições estendidas recebem números a partir de 5, porque você pode ter no máximo 4 partições primárias no seu sistema. Beleza? Então isso é o que você precisa saber a princípio da notação do GRUB a respeito dos discos e partições, porque você tem que utilizar essa codificação dentro dos arquivos do GRUB. Ele não segue o mesmo padrão que o Linux em si segue. Tá? Muito bom. Então vamos olhar agora o que a gente tem dentro do diretório /etc/grub.d, que é esse cara aqui. Dentro desse diretório você tem alguns scripts, como por exemplo o 00_header, o 05_debian_theme, 10_linux, 30_os_prober, 40_custom. Provavelmente o seu sistema vai ter outros scripts além desses, tá? Eles podem inclusive ter números diferentes em alguns casos, mas esses aqui são alguns dos scripts mais comuns. Qual é a função de cada um desses scripts? Então o primeiro script, o 00_header, ele tem as configurações do GRUB que estão naquele arquivo /etc/default/grub, e ele carrega essas configurações. Lá dentro você tem, por exemplo, o timeout, que é o tempo que o menu fica sendo exibido na tela antes de entrar com a opção padrão. Qual é a opção padrão? Qual sistema operacional vai ser inicializado se o usuário não alterar essa opção, entre outras. Então esse arquivo etc default group, que você pode alterar e vai alterar, ele é carregado através desse script 00_header. Note que os scripts todos têm um número na frente. Esse número é o número de sequência do script. O script é executado na sequência de acordo com esse número que aparece aí. Então o 00 é o primeiro script a ser executado, depois vem o 5, depois o 10, depois o 30, depois o 40 e assim por diante. Tá? Os números não são estritamente sequenciais, 01, 02, 03, porque você pode criar os seus próprios scripts, né, salvá-los com um número intermediário entre um e outro e salvar dentro desse diretório. E o seu script vai ser executado na sequência. Tá? Então, por exemplo, eu poderia criar um script 02 alguma coisa, inserir nesse diretório /etc/grub.d, e esse script vai ser executado depois do 00 header e antes do 05 Debian theme. Tá? E esse script 05 Debian theme, ele define o background, cores e temas do menu do GRUB. Você deve se lembrar que o meu menuzinho do GRUB tem um fundinho azul, né, com uma moldurinha, e você pode alterar aquele background, até mesmo colocando imagens, figuras, etc. Você faz isso alterando esse script. O próximo script, o 10_linux, carrega as entradas de menu para distribuição instalada. Então você vai ter uma distribuição específica, você vai selecionar aquela distribuição e esse scriptzinho 10_linux é que vai tratar daquela distribuição. Já o script 30_os_prober é um script que faz uma varredura nos discos que você tem no computador, verifica os sistemas operacionais que estão instalados e os adiciona ao menu de boot. É um trabalho meio automatizado, ou seja, em vez de você configurar manualmente os menus de boot, esse script ele faz isso por você. E o último script é o 40_custom. É um modelo que você pode usar para criar outras entradas nos menus de boot. Então, o custom personalizado em inglês. Você pode alterar esse menu e criar outras entradas adicionais. Vamos dar uma olhadinha então no diretório etc/grub.d e olhar esses scripts lá dentro. E logo na sequência a gente vai criar um script novo e jogar lá dentro para alterar o funcionamento do nosso GRUB. Então vamos lá. Então vamos mudar para o /etc/grub.d. Então o ls -l, aí estão aqueles scripts que nós vimos. Tá?
Veja que o meu sistema tem o script 41 underline custom e o 20 underline linux underline zen. Tem dois scriptzinhos extras. O seu sistema deve ter outros scripts além desses. Tá? Vamos olhar um script desses para ver o seu conteúdo. Eu vou dar um vi 00 underline header. Então está aí um scriptzinho básico. Tá? Tem bastante informação, tem bastante comentários. E aqui embaixo os comandos que esse script ele executa. Tá? É possível alterar bastante coisa aqui dentro, caso você conheça a linguagem Shell Script e saiba exatamente o que está fazendo para não danificar o seu sistema. Tá? Basicamente o script ele é longo, tem bastante informação interessante para você configurar a inicialização do sistema. Tá? Eu não vou alterar esse script aqui. Eu vou criar um novo script bem simplesinho para mostrar que ele pode ser inserido nesse diretório, tá? E mostrar a funcionalidade dele. Então vamos sair aqui desse script, Ctrl L, e agora eu vou mostrar que tipo de script eu vou criar. Eu vou adicionar esse script aqui. Tá? É um scriptzinho que eu vou chamar de 12 underline meu groove. Tá? 12 underline meu groove vai ser o nome do meu script. 12 porque está entre o 10 e o 30, ou entre o 10 e o 20. Então ele vai ser executado logo depois do script número 10. O conteúdo dele é isso aqui. Então o que é esse conteúdo? É um script, vai rodar com o shell sh. Esse comando cat recebe eof, ele indica o início do script propriamente dito. E esse script vai ter um comando menu entry com a frase Linux personalizado na frente. Então o comando menu entry é para você criar o texto que vai aparecer lá no menu do Groovy, né? Aquele texto que define os nomes dos sistemas, as partições, etc. No meu caso vai aparecer escrito Linux personalizado. Depois eu configuro a partição raiz como sendo o HD 0, partição 1, portanto o meu primeiro disco, minha primeira partição, que é equivalente ao /dev /sda1. Coloco uma mensagem, carregar kernel. A mensagem pode ser o que você quer, utilizando o echo. Depois, o comando Linux define qual é o kernel que vai ser carregado. E você precisa colocar o caminho completo dele no disco. Meu caminho completo é esse. /boot, /vmlinux, tracinho 3.2.0, tracinho 4, tracinho 686, tracinho PAE. E coloquei algumas opções adicionais. Root igual a /dev /sda1, indicando qual que é o raiz, né, o caminho raiz desse sistema, desse kernel. RO, read only e quiet. E na linha de baixo especifico o meu init-ram. Também o caminho completo, /boot, init-rdmg e todo o resto do nome dele, sem nenhum parâmetro adicional. Isso tudo dentro de chaves, né? Então logo depois de criar o nome da entrada de menu, eu abro chaves, digito os comandos que eu quero que o script execute e fecho as chaves. E no final eu coloco a opção EOF, End of File. Digitando esse script, você salva e dá a permissão de execução. Não pode esquecer de dar o chmod 755 para ele, porque ele é um script. Se não tiver a permissão de execução, ele não vai ser executado, vai ser tratado como um texto comum. E depois de criar esse script, lá dentro do diretório /etc/groovy.d, a gente tem que atualizar o groovy.cfg, que é o arquivo de configuração principal. Para fazer a atualização, a gente utiliza o comando update-groovy. Esse comando ele varre todos os scripts dentro do groovy.d. Tá? Ele também olha o arquivo etc/default/groovy, recolhe as informações e atualiza o arquivo de configuração groovy.cfg, que você lembra, é somente leitura. Tá? Então eu vou criar esse script, adicionar nesse diretório, dar a permissão, atualizar o Groovy e aí reiniciar e testar. Então vamos lá para o Linux. Então beleza, estou aqui no Linux, tá? Digitei o código todo do meu script. Depois eu vou deixar esse código aqui embaixo na descrição do vídeo aqui no canal do YouTube mesmo, para você poder pegar o script e testar aí no seu sistema. Claro que você vai ter que fazer algumas alterações, por exemplo, talvez a partição onde o seu sistema está e, obviamente, o nome da imagem, que provavelmente vai ser diferente da minha aqui, tá? A não ser que você esteja usando o mesmo kernel que eu estou utilizando. Bom, já digitei então o comando, agora eu vou salvá-lo, salvar esse script, que por enquanto não é um script, é apenas um arquivo. Está salvo, agora eu vou sair.
Beleza. Dando um ls-l, está criado ali o 12 underline meu groove, mas veja que ele não tem a permissão de execução, ele não é um script ainda. Então eu vou dar a permissão com chmod 755 12 underline meu groove. Agora o ls-l, prontinho. Agora sim temos um script executável. Tá? Próximo passo, dar o update groove. Então o comando update tracinho groove, ele vai atualizar o arquivo de configuração groove.cfg, incluindo agora esse script que eu acabei de criar. Então vamos lá. Update tracinho groove. Enter. Ó, gerando groove.cfg. Encontrou as imagens. Prontinho. Gerou. Agora o meu script já deve estar funcional. Para testar, a gente vai reiniciar o sistema e verificar se aparece no menu de inicialização a opção Linux personalizado que eu criei. Então vamos lá. Vamos reiniciar o sistema. Prontinho. Está aparecendo aqui. Já dei o boot. Olha quem apareceu aqui no finalzinho. Linux personalizado. Então no final de tudo foi adicionada essa opção. Linux personalizado. Com ele selecionado eu vou pressionar a letra E para a gente ver os comandos que estão lá dentro. Então E. Olha lá. Então, esses são os comandinhos que eu coloquei naquele script bem simplesinho. Tá? Aqui o nome, Linux personalizado, o diretório, o disco, né, disco e partição, uma mensagem carregando o kernel, qual é a imagem que vai ser carregada, a imagem do initrd, e também o kernel do Linux com algumas opções, como por exemplo a partição onde ela está, somente leitura e quiet. Beleza? Então vamos tentar dar o boot a partir desse cara para ver se ele está funcionando. Então, Linux personalizado selecionado, e agora eu vou dar o boot a partir dele. Você vê que apareceu ali carregando o kernel, e agora ele está dando boot no sistema. Vamos ver se ele vai dar o boot direitinho até o final. Tem que funcionar, né? A gente colocou os comandos direitinho. Vamos ver se ele vai dar o boot. Inicializou, tranquilo, só colocar o meu usuário, minha senha, estou logado no sistema. Então é isso aí. Você aprendeu como é que se cria um scriptzinho básico do Groove, como é que se coloca lá no groove.d e como rodar o comando update -groove para atualizar o groove.cfg. Ok? Vamos limpar a tela. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no arquivo /boot /groove.cfg para ver se realmente essas opções estão lá dentro. Então, dou um vi /boot /groove.cfg. Lembrando que esse aqui é um arquivo somente de leitura que você não deve editar diretamente, mas eu vou olhar o seu conteúdo. Já começa na primeira linha, não edite este arquivo, né? Ele é automaticamente gerado pelo Groove Make Config usando os modelos que estão no diretório etc groove.d, que a gente acabou de alterar, e configurações do arquivo etc default.groove, que a gente vai trabalhar na sequência. Então eu vou olhar lá no final do arquivo, para baixo, vamos ver se aparecem as opções que a gente acabou de configurar. Está aqui, ó, achei. Ele marca como begin, /etc groove.d 12 meu groove. Então ele achou o meu script e importou para cá as configurações. A entrada, o disco, as mensagens, o kernel, o initrd, etc. Ele faz um conjunto desses para cada um daqueles scripts que a gente tem na sequência. Veja que ele coloca na sequência aqui, lá dentro do etc groove.d. Depois vem já o script 20 underline Linux, o 30, o 40 e assim por diante. Beleza? Então, muito bem. Vamos sair desse arquivo, finalizar. Bom, espero que você tenha entendido como trabalhar com o scriptzinho do Groove. Tá? Ainda não terminamos de falar do Groove. Na próxima videoaula eu vou mostrar como você pode interagir dinamicamente com o Groove, digitando esses comandos em vez de colocá-los aqui dentro de um arquivo de configuração, como entrar no menu do Groove, tá? naquela linha de comandos do Groove, e digitar dinamicamente esses comandos para dar o boot no sistema. Por exemplo, um sistema cujo boot está falhando. Tá? Uma opção aí de recuperação ou de tentativa de solucionar problemas. Mas isso no próximo vídeo. Então, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, treine o que você viu nesse vídeo e depois assista ao nosso próximo vídeo sobre Groove. Obrigado e até a próxima.